Beleza. E eu falando, tá certo. Eu vou colocar aqui de novo. Parou do começo mesmo, né? Então, dá pra ver, Começo tá vendo? mesmo. Tá dando pra ver. Tá aparecendo aí o botão de gravação, gravando. Agora tá. Pronto. Tá, gravando. Pronto. Então, vamos recomeçar de novo, né? A gente vai falar hoje de circulação fetal e dos linfonodos, né? Então, eu sou a Milena e o Eduardo, vocês já devem estar cansados aí da nossa cara. E vamos dar início à circulação fetal, né? Essa parte é bem legal para quem gosta de GO, né? E, enfim, para quem não gosta também, mas é bem legal. Então, a gente tem que começar a entender que o feto, o bebê, né, ele tem, ele não tem o seu sistema pulmonar tão desenvolvido quanto a gente, né? No caso, ele vai ter, então, os seus nutrientes e o oxigênio vindos da mãe, né? E a mãe possui uma estrutura para fazer essa conexão entre eles. E é justamente a placenta. Então, ai meu Deus. A placenta é o que vai fornecer os nutrientes e o oxigênio necessário para todas as atividades vitais da criança, né, do feto. Então, aqui só para vocês entenderem, né, como uma coisinha bem pequenininha vira o que a gente é hoje, que é, assim, fantástico, né? Mas, dando continuidade. Então, a placenta é que faz a oxigenação e os nutrientes. Aí, a partir de agora, seria muito importante que todo mundo prestasse muita atenção, principalmente na tela, porque é meio que como se fosse a contação de uma história, para vocês não ficarem perdidos em relação ao que é sangue arterial, o que é sangue venoso, nesse caso aqui, certo? Então, sabendo que a placenta, ela vai ser o órgão de trocas gasosas, ela vai fazer o papel do pulmão, né? Que no caso do feto, ele não é desenvolvido. A gente vai lá começar a nossa historinha com uma veia bem grossa, calibrosa, que sai lá da placenta. Vocês estão vendo aqui? Essa veia se chama veia umbilical. A veia umbilical, ela sai da placenta. Então, se ela sai da placenta, que é o nosso órgão de troca gasosa, ela vai carregar o sangue oxigenado. Calma aí, uma veia carregando sangue oxigenado? Sim, aqui na circulação fetal tem essa diferença. Então, a veia umbilical carregando sangue oxigenado entra aqui pelo umbigo, né? Acende e no feto ele vai lá para a parede visceral do fígado. E aí ela vai fazer duas comunicações. Uma pequena parte desse sangue arterial, ele vai para a veia porta, mas a grande parte mesmo desse sangue arterial vai para a veia cava inferior, por meio de uma conexão, um shunt, que é o ducto venoso, certo? O ducto venoso aqui. Então, a veia umbilical acendeu, emitiu uma partezinha do sangue arterial para a veia porta do fígado, e outra parte, a maioria dela, foi pelo ducto venoso até a veia cava inferior. Mas a veia cava inferior, ela traz a drenagem de um sangue não oxigenado, ou seja, um sangue venoso. Então, bem aqui, quando a veia cava se junta com o sangue proveniente do ducto venoso, esse sangue acaba se misturando. Porém, como é um sangue que veio da placenta, ele está muito oxigenado. Então, aqui o que vai prevalecer ainda vai ser esse sangue oxigenado, apesar de haver uma oxigenação menor do que aquela quando saiu lá da placenta. Beleza. Aí, então, o sangue um pouco menos oxigenado agora, vamos dizer assim, acende, e aí a veia cava inferior, igual na gente, né, vai desembocar no átrio direito. Beleza. Chegou no átrio direito. Quem que também desemboca no átrio direito? A veia cava superior, que traz o sangue venoso da cabeça e da região dos membros superiores. Ok, beleza. Então, aqui desembocou a veia cava superior, a veia cava inferior, com seu sangue mais ou menos oxigenado, e aí no átrio direito vai ter essa conexão. Vocês concordam que aqui o sangue ainda vai perder uma boa parte do seu oxigênio ao entrar em contato com o sangue da veia cava superior?
porque lá de cima tá vindo o sangue venoso, né? E aí eu entrei em contato com sangue considerado ainda arterial. Então, ele vai perder uma parte ainda, mas ainda sobra um pouquinho de oxigênio. E aí, o que acontece? No feto, a gente vai ter uma comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo, que é o forame oval, que vocês devem ter ouvido falar alguma coisa parecida lá quando você estava estudando a parede do átrio direito. Então, esse forame oval, ele vai permitir a comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo. E aí, o que acontece? Esse sangue que estava no átrio direito se desloca para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele ascende pela aorta, para poder irrigar todo o que falta, né, do corpo do feto. Beleza. Só que uma parte desse sangue, ele não vai todo para o átrio esquerdo. Uma parte dele vai para o ventrículo direito. E do ventrículo direito, ele vai para onde? Ele sobe pelo tronco pulmonar e deveria ir para as artérias pulmonares, direita e esquerda. Só que o que acontece aqui? Como o pulmão do bebê não é desenvolvido, acontece uma grande resistência nessas artérias pulmonares, que o sangue ele não consegue passar para essa região. E aí ele tenta se deslocar para um outro lugar. E aí existe uma comunicação entre a artéria pulmonar, entre a artéria não, perdão, o tronco, né, que esse aqui ainda é o tronco pulmonar, e a aorta. E a gente chama isso de, aqui, preciso passar as imagens. Mas, ó, o sangue, ele deveria ir para as artérias pulmonares, não consegue devido à resistência pulmonar, e aí ele vai por meio de um shunt até a artéria aorta. E esse shunt a gente chama de ducto arterial, certo? Então, vamos recapitular. Veio pela veia cava inferior, o sangue oxigenado, veio pela veia cava inferior ou superior, um sangue não tão, um sangue venoso, ocorreu a mistura, beleza. Mas ainda prevalece o sangue oxigenado. Uma parte dele vai para o átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo, ascende e vai para a aorta, beleza. Mas uma parte desse sangue que estava no átrio direito, desce, vai para o ventrículo direito, ascende, deveria ir para as artérias pulmonares, mas devido à resistência dos pulmões, vai se comunicar com a aorta por meio do ducto arterial, e esse sangue acaba indo também para a aorta. Então, no final das contas, todo o sangue dessa região aqui está indo para a aorta. Uma parte diretamente pela artéria e outra por esse shunt denominado de ducto arterial, certo? Ah, beleza. Então, a aorta meio que acaba recebendo tudo, ok. E aí ela descende, formando a aorta torácica, a aorta abdominal, e aí formando as artérias ilíacas. Aí, das artérias ilíacas, vai surgir dois ramos, que são as artérias umbilicais, que elas vão voltar para a placenta. Mas aí vocês concordam que nessa volta aqui, o sangue foi descendo, 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 deixando os seus oxigênios, nutrindo os órgãos, oxigenando os órgãos, né? E aí, quando ele já está lá no finalzinho, vocês concordam que ele é um sangue já pobre em oxigênio? Então, esse sangue pobre em oxigênio, ele vai acabar voltando pelas artérias umbilicais até a placenta, e na placenta vai ocorrer a troca gasosa e começar toda a historinha voltando pela veia umbilical. E aí acende, vai para o vai fazer a comunicação com a veia cava inferior pelo ducto venoso e vai ascender e ir para o átrio direito e aí começar toda a historinha, certo? Então, eu vou voltar aqui só para contar a história mais uma vez, porque tipo, é basicamente só isso, essa parte, sabe? E só para vocês entenderem agora, eu vou falar direto. A veia umbilical com sangue arterial, ela vai fazer uma comunicação com a veia cava inferior por meio do ducto venoso, vai ascender até o átrio direito, do átrio direito, uma parte desse sangue vai para o átrio esquerdo por meio do forame oval, depois para o ventrículo esquerdo, ascende pela artéria aorta. Uma outra parte desse sangue que estava no átrio direito, ascende para o ventrículo direito e ascende
para a artéria pulmonar, mas a artéria pulmonar não consegue passar. Então, ele tem um shunt, que é o ducto arterial, que vai para a artéria aorta. Da artéria aorta, ele descende e nos seus ramos mais inferiores, distais, ele vai voltar como sangue venoso pelas artérias umbilicais e voltar para a placenta. Então, basicamente, essa é a historinha. Mas e aí, o bebê nasce, né? Tá aqui um bebê bem feliz de ter nascido, um cara triste. Mas aí, quando ele nasce, acontecem algumas modificações que a gente precisa saber. O que é aquelas coisas que tinha no feto vão virar agora no bebê, né? Que agora nasceu. E aí a gente vai começar falando do forame oval. O forame oval, ele vai virar quando o pulmão do bebê, que o bebê, quando ele nasce, ele chora, né? Então ele acaba respirando ar. E aí a resistência dessas artérias pulmonares, elas acabam diminuindo. E aí isso permite com que o sangue agora ele flua direto para as artérias pulmonares. Então, essa resistência, esse fluxo indo para as artérias pulmonares acaba fechando esse forame oval. E aí ele vira um resquício, que a gente chama de fossa oval, que vocês devem ter visto lá no coração. Então, aqui, só para ilustrar, aqui nessa região aqui é a fossa oval. Não sei se vocês conseguem ver. Certo? Fossa oval. E o ducto arterial, ele acaba virando o ligamento arterial. Certo? Que vocês viram também coração. Porque essa comunicação agora entre a artéria pulmonar e a aorta já não vai mais acontecer, né? E aí, aqui, ó, o ligamento arterial, certo? Beleza. E a veia umbilical, aquela que vinha lá da placenta carregando sangue arterial, ela vira o quê? Ela vira uma estrutura do fígado, que é o ligamento redondo do fígado. E vocês conseguem ver aqui, não é essa estrutura aqui toda, essa aqui é outra estrutura, é só essa pontinha aqui, ó. Vocês vão conseguir visualizar isso melhor quando vocês estiverem vendo as estruturas do fígado, mas é importante saber, aí quando vocês estiverem vendo, vocês vão lembrar que quando vocês virem ligamento redondo do fígado, isso aqui é um resquício que era a veia umbilical. Por que vira ligamento? Porque a veia, como não está mais passando sangue naquela região, ela acaba colabando, e aí colabando ela vira um ligamento. Só para vocês entenderem por que é ligamento. O ducto venoso, ele vai virar o ligamento venoso do fígado, aqui, ó, bem pequenininho, para vocês verem. E aqui em cima é o ligamento redondo, ó. Eu ampliei essa imagem daqui. O ligamento redondo do fígado e o ligamento venoso. O ligamento redondo, fruto da veia umbilical, e o ligamento venoso, fruto do ducto venoso. Tá. E faltou falar das artérias umbilicais, né? As artérias umbilicais, elas também vão fazer esse escolabamento, né? E vão virar o ligamento umbilical lateral e medial. Tá, mas aí você está falando de tudo isso, não sei o quê. É possível ver essas estruturas na prática? Só para ilustrar aqui, sim, respondendo a pergunta, sim, é possível ver. Tem vários fetos lá que a CEL tem. Então, essas estruturas que eu falei, é importante vocês saberem. Mas aí, como são poucos objetivos, meio que se cai uma peça de feto, você vai meio que pela localização. Tá mais próximo do fígado, talvez ele esteja perguntando do ducto venoso. Tá mais próximo do coração, talvez do ducto arterioso. Porque são estruturas muito pequenas, né? O feto é bem pequeno, então às vezes fica difícil de ver, mas aí você vai mais pela localização. As artérias e a veia umbilical dá para ver, porque você consegue ver duas tirinhas fininhas, né, que são as artérias, e uma no meio bem calibrosa, que é a veia umbilical. Então, isso aqui dá para ver. E aí, vou passar para Eduardo. Foi bem rápido, super simplesinho. Já a minha parte não é tão rápida, não. Não é rápida, só brincando. Vou parar aqui aí tu apresenta. Pode colocar. É o tempo que o pessoal toma água, respira. Pronto, eu vou dar 3 minutos se alguém quiser fazer isso. Contar aqui. Ok. Tá certo.
Foi, né? Eu acho que. Bateu o tempo aqui, gente. Ok, Enfim, vamos vai lá começar então. então. Eu vou falar um pouco sobre o sistema linfático. Para a parte prática, a gente tem praticamente só tem uma estrutura que eu vou mostrar no final para vocês. Mas para a teórica tem algumas coisas interessantes. É por isso que eu vou entrar em alguns detalhes que vocês vão olhar, tipo, por que ele está falando isso? O que é que isso tem a ver? Mas é bem importante, tá? Então, vê só, basicamente, ele funciona como um sistema venoso extra com todas essas estruturas. Então, ele vai ter um capilar que vai desembocar em um vaso mais calibroso, que vai desembocar em troncos, que vai desembocar em ductos. Além disso, ele também é composto por alguns órgãos linfóides, que, como, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, veja só, basicamente, como eu falei, essas estruturas são responsáveis pela condução e os órgãos linfóides têm várias funções, entre elas a própria imunidade do corpo, a a hemocaterese, que é a destruição das hemácias e de elementos figurados do sangue, e a hematopoiese, que é a fabricação desses elementos figurados do sangue. Tá certo? Então, basicamente, essa é a função. E a gente vai entrar em detalhes sobre alguns dos troncos, dos ductos e alguns órgãos também. Tá, beleza. Então, aqui eu vou dar um exemplo de alguns órgãos linfóides para vocês. A gente tem o timo, que é localizado perto do coração. Aqui não está mostrando o coração, mas é bem praticamente acima do coração. Eu vou mostrar também mais detalhes adiante. A gente tem o baço também, que vocês já devem conhecer o bichinho, que é perto do estômago, perto do pâncreas, ali dessa região aqui. Também temos a medula óssea, que é presente principalmente nos adultos, nas partes das epífises dos ossos longos. Então, a gente vai ter aqui, aqui e aqui. Também tem a presença dos gânglios linfáticos também, que estão em todo o corpo, basicamente. E é isso, beleza. Então, qual vai ser a função desse sistema linfático? Ele vai drenar o tecido periférico, que eu vou explicar o porquê vai precisar dessa drenagem. Não já existe as vias, por que precisa desse sistema? Tem um motivo, tem uma explicação. Tem uma função imunológica, como eu falei, ele tem essa função, e também ele tem uma função bem interessante na parte digestória. Ele atua na absorção no intestino delgado, principalmente, dos lipídios e vitaminas lipossolúveis. Principalmente vitaminas lipossolúveis, principalmente no final do intestino delgado, que é chamado de íleo. Tá? Então, aqui a gente vai estar mais uma imagem aqui, né? Aqui os capilares e aqui as vênulas, e entre eles a gente tem a presença dos capilares linfáticos aqui. Tá, aqui é a estrutura de uma microvilosidade intestinal, que vocês devem conhecer do ensino médio e tudo mais, e também a presença de um vaso linfático aqui drenando essa região. Tá, agora vamos explicar o porquê ele tem essa função de drenagem do tecido periférico. Como vocês podem ver nesse gráfico aqui, a gente vai focar na pressão, tá? Nessa linha aqui laranja. Como vocês podem ver, a partir do momento que o sangue sai das grandes artérias para as pequenas artérias, para as arteríolas, aqui está tudo mostrando, para os capilares, as vênulas e as veias, ele vai perdendo a pressão. Então, sai com alta pressão e vai diminuindo essa pressão. Então, assim, ele continua até voltar ao coração. Isso acontece tanto na circulação, na grande circulação, quanto na pequena circulação, que é a circulação pulmonar. Nas duas circulações, isso acontece. Ou, desculpa, ao contrário, assim e assim. Nas duas circulações, isso acontece. Tem essa redução de pressão. E para isso, como vocês sabem, a gente tem o sistema de veias, que a gente estava falando na aula passada, que tem muito mais veias do que artérias, para justamente compensar essa falta de pressão. Porque vocês imaginam que o sangue é jorrado aqui, vem para essa região, por exemplo, do braço aqui, ele tem a própria pressão do coração, ele conta com a ajuda da própria gravidade para descer até essa região. A gravidade ajuda ele a descer até os pés também. Mas no momento de voltar para o coração, ele vai contra a gravidade e ele vai com a pressão muito baixa. Então, por isso que existem vários caminhos para que ele possa percorrer e ajudar na drenagem dessas regiões, principalmente essas regiões mais distais. Além disso, como a gente está estudando aqui, também a gente tem um sistema linfático ajudando as veias.
dessa drenagem, tá? Então, beleza. O sistema linfático, ele é composto basicamente pela linfa. O que é essa linfa? A gente tem esse conceito aqui, que Jaciel escreveu e eu vou ler para vocês. A linfa é um líquido transparente, esbranquiçado, levemente amarelado ou rosado, alcalino, de sabor salgado, semelhante ao plasma, só que ele tem uma coisa especial, ele não tem tanta proteína quanto o plasma, ele é mais viscoso, ele é formado principalmente por água, que é justamente desse líquido intercelular que extravasa por esses vasos aqui, que é justamente isso que ele drena. Além disso, na própria linfa circula também os linfócitos, os leucócitos, principalmente os linfócitos circulam nessa linfa, tá? Aqui eu coloquei os pontos mais importantes. É importante você lembrar que ele é formado principalmente por água e é muito importante essa presença do sistema imune nele também. Aqui nessa imagem, como vocês podem ver, cerca de 90% cerca de 10% do que é filtrado aqui nos capilares arteriais é realmente levado pela circulação linfática. Os outros 90% são reabsorvidos aqui nas vênulas também. Então, ele é responsável por carregar cerca de 10% do líquido intersticial de volta ao coração. Beleza. Agora vamos ver as diferenças entre eles, entre as veias e os vasos linfáticos. Então, a gente vai ver que tanto os vasos linfáticos quanto as veias, eles têm a presença de válvulas. Então, eles têm essas válvulas porque justamente vai auxiliar no transporte retrógrado até o coração. Então, por isso que é muito importante essas válvulas. Beleza. Além disso, os vasos linfáticos, eles são mais permeáveis do que as veias. Como vocês podem ver aqui, ele é que filtra o plasma sanguíneo primeiramente, depois ele devolve para as veias, porque justamente ele é mais permeável, então ele recebe mais aporte, mas em compensação as veias levam a maior parte porque ela ainda tem mais pressão do que os capilares linfáticos. Enfim. Além disso, eles têm uma distribuição mais abundante no corpo do que as veias. Ou seja, tem locais em que as veias não drenam tão bem, tem regiões que as veias não conseguem chegar tão bem, mas que é repleto de vasos linfáticos. Então, ele tem essa ele auxilia justamente as veias. Além disso, eles têm uma coisa especial também, eles vão terminar em um fundo cego. Eu vou explicar melhor no próximo slide. Diferentemente das veias, porque as veias elas estão seguindo a circulação, né? Tipo, tá vindo a circulação aqui nas artérias, e continua pelas veias e volta para o coração, formando um sistema fechado. Enquanto que os vasos linfáticos não. Eles têm, o finalzinho deles é totalmente assim, que é chamado de fundo cego ou dedos de luva. Então, eles literalmente eles só absorvem, eles não perpetuam o fluxo que já está no caminho. Então, por exemplo, aqui, digamos que aqui está vindo um capilar e aqui está terminando a veia, a vênula. Então, tipo, aqui ele continua, o fluxo está passando por aqui, ele está continuando, as vênulas continuam a propagar a mesma pressão. Aqui não, ele vai drenar os capilares ou o líquido intersticial, principalmente o líquido intersticial, que é o que ele mais drena, ele vai drenar de volta. Então, a pressão não é a mesma, é bem menor. Tá, beleza. E no sistema nervoso central, a gente tem uma pequena peculiaridade. Lá vai ter o sistema linfático? Não, não vai ter o sistema linfático. Lá, por quê? Porque lá a gente vai ter a presença de LCR, e vai funcionar de maneira similar ao sistema linfático. Ele vai transportar também algumas substâncias no sistema nervoso central. Também ele vai ter um pouco, mas muito pouco, de leucócitos também, que são dessas células de defesa, não muito. E também, como vocês estudaram no período passado, ele vai ter um papel principal na defesa dessas estruturas aqui, do cérebro, da ponte, do bulbo, do cerebelo, contra o próprio impacto. Beleza. Agora a gente vai falar um pouco sobre os órgãos linfóides, tá? Então, a gente tem a presença do timo, como eu falei para vocês, e da medula óssea. Aí tem uma diferença entre os dois. O timo, ele vai maturar principalmente os linfócitos T, enquanto que a medula óssea vai maturar principalmente os linfócitos B. Eu coloquei o nome da medula óssea em inglês para facilitar vocês a lembrarem. T, T e bone marrow, B. Então, isso ajuda bastante a vocês a lembrarem o que cada um produz, tá? Além desses dois, a gente vai ter a presença do linfonodo ou gânglio linfático, como eu havia mencionado, e também do baço.
Beleza. Só que aqui a gente tem uma classificação que subdivide eles. Tanto o timo quanto a medula óssea, que produzem os linfócitos T e B, eles vão ser classificados como os órgãos primários ou centrais, enquanto que os linfonodos e o baço, eles são classificados como secundários ou periféricos. Isso tem uma explicação para isso, mas vocês vão estudar melhor em outro sistema, histologia, fisiologia, não vou entrar muito em detalhes, não. Tá, mas aqui, de novo, só relembrando que cada estrutura para quem esqueceu, o timo, o gânglio linfático, o baço e a medula óssea, beleza? E aqui as funções, de novo, que a gente vai começar a explicar um pouquinho sobre elas, que é a imunidade, a hemocaterese, que é a destruição dos elementos figurados do sangue, e a hematopoiese, que é a síntese desses elementos. Beleza, então vamos voltando ao linfonodo ou gânglio linfático. Ele tem esse formato aqui, esse aqui é o real, tem o formato de um feijão, parece muito, aqui eu botei até uma comparação. Devia ter colocado um feijão preto, mas não é assim. Vocês podem notar que é muito, muito parecido. E aqui, na vida real, não é tão bonitinho assim, porque o cadáver deforma quando a gente coloca o formol, mas é bem parecido. Vocês conseguem ver a ligação que eles têm, os capilares linfáticos, e a gente vai falar mais sobre isso também, tá? E aqui é basicamente como funciona o sistema de drenagem deles. Ele vai ter, a linfa vai vir pelos capilares linfáticos, vai entrar num vaso linfático, que é mais calibroso, e entrar nesses gânglios linfáticos, como aqui vocês podem ver esse aqui, por exemplo, e vai sair pela outra borda, que acredito que é esse daqui, se fosse para dizer. Então, basicamente esse o tipo de circulação que acontece, tá? E como isso acontece? Tem uma coisa que é muito importante vocês saberem. Os vasos sanguíneos, eles sempre vão entrar pela parte convexa do linfonodo. Eu sei que tem muita gente que confunde o que é côncavo e o que é convexo. Eu também sempre confundo. Enfim, dá uma olhadinha depois em física. Geralmente, convexo é essa parte mais circular, tá? Com o círculo para fora. Enquanto que a parte côncava, que é o círculo mais para dentro, ele vai ser o vaso eferente. Isso é bem importante. Eu vou explicar no próximo slide por que essa diferença é importante para vocês. Aqui, de novo, que eu falei, porque vamos ver. Os linfonodos, eles drenam eles podem drenar tanto de regiões tributárias, que é de um intestício, por exemplo, ou outros linfonodos primários. Então, eles drenam tanto aqui, como eu falei, da região e quanto de outro linfonodo. E isso é muito importante, principalmente na oncologia. Então, a gente precisa saber essa rede, como essa rede funciona dos linfonodos. Então, basicamente, como eu falei, a parte convexa, ela vai drenar uma região que está associada a ela, enquanto que a parte côncava, ela vai irrigar a região associada. Então, por exemplo, nesse linfonodo gigantão aqui, a gente está vendo que a parte convexa está ligada à parte A1, B... Como assim? Enfim, aqui ele fez uma coisa diferente, está ligado a essa região aqui, A1, ao B1 e à região C. Então, na verdade, esse linfonodo aqui está ligado não somente a essa região B, mas toda a rede da região B, desde o B1 até a região tributária. Aqui ele também está ligado ao A, desde o A1 à região tributária do A1, e assim sucessivamente. Então, isso é muito importante no momento, principalmente na hora de fazer uma cirurgia ou algo do tipo, uma extração de um linfonodo por causa de algum processo oncológico. Então, é muito importante saber essa diferença, e isso já se cobra bastante na prova teórica de vocês. Ele cobra muito, ele cobra as duas questões na minha época. Tá? E aqui na região côncava, ele vai irrigar outra região, que aí pode ser outro linfonodo ou outras estruturas que a gente vai mencionar mais na frente. Aqui, de novo, para fixar melhor em vocês, aqui eu coloquei tanto um esquema desse lado, mostrando os linfonodos inguinais superficiais, e aqui é a vida real. Se eu não me engano, essa é a única peça que é presente no laboratório de anatomia de linfonodo, uma peça real. Eu acho que só vi esse linfonodo lá. Eu nunca vi mais nenhuma. Mas pode ser que ele coloque, então por isso que eu friso bastante linfonodo inguinal superficial, que foi o que sempre caiu em relação a esse assunto para a gente, tá? Beleza, a gente vai continuar a falar sobre os órgãos do sistema linfático. Então a gente vai falar um pouco sobre o baço aqui. Lembra que nas aulas passadas a gente falou sobre a irrigação, que falava que tinha a artéria esplênica e a veia esplênica. Então, vocês observam que ela está ligando diretamente ao órgão aqui.
Além disso, ela tem a presença desse, que a gente denomina de hilo. Hilo, vocês vão notar que é praticamente em todo órgão, toda estrutura que irriga e drena esse órgão, ou seja, toda artéria e veia, essa saída vai receber o nome de hilo. Às vezes, por exemplo, como no fígado, que tem a presença do ducto colédoco, a gente vai ter o hilo formado tanto a artéria, a veia e o ducto que vai liberar a bile. E em outros órgãos também isso acontece, mas, enfim, toda saída de nutrientes, saída e entrada de um órgão, uma artéria, um vaso, no caso do rim, o ureter também, tudo isso é denominado de hilo, esse conjunto aqui, tá? Além disso, vocês podem observar aqui uma face gástrica e uma face renal. Ou seja, basicamente o baço, ele vai ter uma relação muito íntima com o estômago e com o rim. Basicamente são os dois órgãos que ele mais tem essa relação, tá? Beleza, e qual é a função dele? Ele tem uma função imune, que eu não vou entrar em detalhes, porque vocês vão ver isso bem direitinho, tanto no M2 quanto no M3 em imunologia, que eu estou estudando isso também, inclusive. Então, ele vai basicamente armazenar células do sistema imune. Isso é uma característica bem vaga, só para vocês terem noção mesmo, tá? De novo, a hematocaterese, ou seja, ele vai ser responsável pela destruição e a renovação das hemácias, e ele vai ter uma função muito específica apenas em fetos, que é da hematopoiese, porque a medula óssea deles ainda não está muito desenvolvida. Então, ele precisa do baço para fazer essa hematopoiese. É por isso que eu coloquei aqui, até pegando um gancho um pouquinho com Milena, sabe? Com o que ela deu. Beleza. E aqui é a vida real, aqui é que todo mundo gosta. Então, aqui é uma cirurgia, e aqui você vê o baço. Não dá para ver aquelas estruturas, aquela face gástrica, tudo bonitinho, não dá para ver nada. Mas aqui a gente consegue ver um pouquinho do pâncreas, que ele também tem uma ligação muito boa com o pâncreas aqui. É muito próximo aqui. E aqui, essa aqui eu acredito que seja a artéria esplênica e essa outra a veia esplênica. Não tenho como dar certeza, mas eu acredito que seja. Nessa daqui, essa imagem está muito boa para ver muita coisa. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Essa parte aqui de cima que está rebatida, isso aqui é o fígado, tá vendo? Fígado. Aqui está aquela região que minha menina comentou para vocês, que é o ducto venoso, né? Se eu não me engano. Venoso e aquele ligamento que existe aqui. Aqui em cima a gente vê o estômago, que está ligado ao fígado, que ele tem um ligamento que vocês vão ver isso digestório. E aqui é o baço. Se vocês observarem, tá vendo? O estômago aqui está levantado, mas ele estava por cima do baço, basicamente. Ou pelo menos em uma grande parte dele. Aqui a gente observa o pâncreas também. Aqui embaixo a gente vê o rim. E também, tá vendo? Ele está aqui e o rim está aqui. Muito próximo, para vocês terem noção dessa proximidade. E também do pâncreas. O pâncreas também é muito perto do baço. Aqui, eu acredito que isso aqui seja a artéria esplênica, por causa que aqui atrás está o tronco celíaco, então a artéria esplênica, aqui a artéria gástrica esquerda, saindo daqui, irrigando parte do estômago aqui também. Cadê? Isso aqui seria a artéria hepática também, como eu falei para vocês. Ela tem suas divisões que vocês vão estudar depois. E essa parte aqui, o duodeno. Eu quis aproveitar essa imagem para mostrar bastante a vocês, para vocês terem noção de como funciona. E aqui a vesícula biliar e aqueles ductos que eu falei, que formavam o hilo hepático, né? Que é o ducto da vesícula biliar, a artéria e a veia hepática. Tá? Só para mostrar um pouquinho a vocês. Beleza, vamos falar do timo. Esse órgão não é tão importante por enquanto, para vocês, mas é bom saber que ele existe e as funções básicas. Ele está localizado, geralmente, nessa região aqui, um pouquinho acima do coração, recobrindo principalmente as veias, tanto a via parte da via braquiocefálica, ou desculpa, principalmente a via cava superior, e também os prolongamentos dela também. Recobre toda essa região. Beleza. E qual vai ser a função do timo? Como eu falei, ele T do timo vai ser a maturação dos linfócitos T e vai ter relação com o sistema imune. Além disso, ele vai secretar hormônios, que é chamado de timosina e timina. E esses hormônios vão auxiliar no sistema imune. Agora, como eles auxiliam, não me perguntem, porque isso eu ainda não estudei, mas vocês vão estudar isso aqui, e é bem interessante também. Talvez no próximo período. Enfim. Aqui a foto do timo, e é muito importante notar que esse aqui é o timo de uma criança.
quando uma criança, acho que, não sei até quantos anos, mas acredito que até nos primeiros anos de vida é desse jeito, o time é bem desenvolvido. Com o passar dos anos, ele começa a se atrofiar. Então, a gente vê que se tem uma atrofia do timo com o aumento da idade do indivíduo. Por quê? Porque ele vai ser substituído por tecido adiposo, que a gente vai ver em muitos cadáveres, não sei se tem algum na UFPE, não sei se tem algum que tem, mas eu lembro que eu vi um que tinha bastante tecido gorduroso ao redor, e o timo era quase invisível. Tá. E ele vai ser importante principalmente para o feto e para as crianças nos primeiros anos de vida. Depois é meio controverso, sabe? Tipo aquele órgão que o pessoal fica meio assim, desconfiado, mas deve ter alguma função. Aqui é a foto real. Vocês observem como esse aqui já é mais de um adulto. Então, como ele já é bem menor do que aqui no da criança, né? O time é esse aqui. Eu vou marcar aqui, o número 38, que vai toda essa região aqui. Tá vendo? Então, eita, enfim, é toda essa região aqui. Então, se vocês observarem, aqui tem as veias, tanto a braquiocefálica à esquerda, à direita, tá aqui por trás, no meio de tanto ligamento aqui. Aqui a gente vê a tireoide. Então, vocês observem que dá para identificar, sabe, o timo. É muito diferente o timo e o coração, sem o timo. É muito diferente. Ok, então vamos voltar àquela parte da circulação linfática. Eu disse a vocês que existiam essas estruturas, essas quatro primeiras, que eram responsáveis pela condução, enquanto que os órgãos linfóides, a gente já explicou o que cada um deles faz, basicamente. Só que vamos ver. A gente vai focar agora nos troncos linfáticos, porque os capilares e os vasos não interessam. A gente não precisa saber o nome. Eu acho que acredito que nem tenha nome. A gente chama capilares linfáticos da região tal, do rim. A gente fala assim, a gente não diz um nome específico, porque são vários. Então, a gente vai falar um pouco agora dos troncos, tá? Esses são os principais troncos. Eu não quero que vocês lembrem disso aqui, isso aqui não é tão importante. Eu tô falando um pouco dessa circulação, porque Jaciel cobra a circulação linfática de cada órgão específico. Então, por exemplo, quando vocês estiverem vendo renal, ele vai cobrar a circulação linfática do rim. Enquanto vocês estiverem vendo cardio, ele vai cobrar a circulação linfática do coração. Então, é importante vocês estudarem a circulação linfática de cada região especificamente para fazer a prova. E depois vocês vão esquecer. Mas aqui eu estou falando de maneira geral e para vocês terem uma noção geral, sabe? E assim, e o próprio nome é muito parecido com a própria região que ele drena. Então, tipo assim, mesmo que você não lembre, você pode dar aquele chute, sabe? E acertar durante a prova. Você realmente não precisa saber. Então, por exemplo, troncos lombares, eles vão ficar onde? Vão ficar aqui nessa região lombar. Troncos intestinais vão ficar onde? Nessa região das alças intestinais, por aqui. Troncos bronco-mediastinais vão ficar na região dos brônquios e do mediastino, nessa região aqui. Troncos subcláveis vão ficar aqui na região da artéria e da veia subclávia, tanto direita quanto esquerda. Troncos jugulares vão ficar aqui perto das jugulares, enfim. E segue essa mesma lógica para a maioria da articulação linfática. Então, assim, os capilares vão drenar para os vasos, que vão drenar para os troncos. Apenas a partir dos troncos é que a gente tem os nomes, tá certo? Que são esses daqui, são os principais. Mas que geralmente ele não cobra esses nomes. Agora, no próximo slide, que eu vou falar mais, ele cobra esses nomes, sim. Então, aqui a gente vai ver a gente terminou de falar de troncos e vai passar para ductos linfáticos, tá? Beleza. Então, isso aqui que é muito importante, isso aqui vocês precisam saber. Para a prática, não tanto, mas para a teórica precisa saber com certeza, ele sempre cobra. A gente tem, basicamente, três estruturas principais, que a gente chama de ducto torácico e a cisterna do quilo. Tá aqui em português, para quem quer ler direitinho. Enfim, eles vão ter uma função muito importante nessa drenagem linfática, tá? Só para lembrar vocês, a cisterna do quilo está localizada mais ou menos na altura do L1 para L2 aqui nas vértebras lombares, só para vocês terem uma noção realmente da distância, tá? Então aqui, isso aqui é o quê? É essa imagem aqui de cima ampliada, tá? Então aqui é a via braquiocefálica direita e aqui é a via braquiocefálica esquerda confluindo na via cava superior, tá? Então, a gente vai observar o quê? A gente vai observar que nessa região aqui, o ducto torácico, ele vai
penetrar aqui nas veias, nessa região que a gente denomina de ângulo venoso esquerdo. Então, nesse ângulo venoso esquerdo, o ducto torácico vai fazer uma anastomose aqui com a veia. Eu vou explicar o porquê isso é importante, tá? Não se preocupem. Beleza. A gente também tem a presença do ducto linfático direito, que nessa imagem está ruim, mas é como se fosse esse tronco aqui. Isso aqui não são três diferentes, não. É um tronco só. É parecido com esse aqui, um tronco só que se divide em três. É porque essa imagem acho que está errada, tá? Então, aqui, ele vai drenar o ducto linfático direito, a parte superior e direita do corpo. Eu vou explicar mais sobre isso, é só uma introdução, tá? E ele vai drenar para o ângulo venoso direito. Então, é isso que vocês precisam saber. Ducto torácico drena drena praticamente o corpo todo para o ângulo venoso esquerdo, enquanto que o ducto linfático direito vai drenar a parte superior direita do corpo para o ângulo venoso direito, tá? Pronto. Aqui, eu só botei isso aqui para mostrar uma peça real para vocês. A cisterna do quilo, aqui mais ou menos, na vértebra lombar. E o ducto torácico continuando a partir dela, para cima, tá? Até o ângulo venoso esquerdo. Eita. Só que veja só, vocês estão olhando para essa imagem, deve estar totalmente perdido. Que danada é essa imagem? Isso aqui, como vocês estão vendo, é a parte torácica da aorta. Ou seja, isso aqui é um corpo aberto em que se retirou os órgãos. Aqui está a pleura parietal, ou seja, aqui estava o pulmão, aqui embaixo a gente vê a artéria renal, então aqui está naquela parte mais abdominal. Então, tirou todas as vísceras e aqui a gente está vendo a coluna e está vendo a cisterna do quilo e o ducto torácico. E vocês observem que mesmo a cisterna do quilo, ela não é tão grande assim, parece uma continuação do ducto torácico. Vê como ela está bem murcha aqui. Então, ela não é tão evidente assim. E eu acredito que não tem nenhuma peça disso aqui no laboratório de anatomia, pelo menos da UFPE. Mas é interessante vocês saberem, pelo menos ter visto uma vez, tá? Beleza, isso aqui foi o que eu falei. O ducto linfático direito vai drenar a parte superior do corpo e a parte direita superior, enquanto que o ducto torácico vai drenar todo o resto do corpo. Então, isso é muito importante porque, aqui de novo, como eu falei para vocês, ducto linfático direito para o ângulo venoso direito e ducto torácico para o ângulo venoso esquerdo. Isso aqui é muito importante, essa drenagem, porque, por exemplo, ele vai sempre perguntar os caminhos da drenagem linfática para cada órgão. Nem sempre, né, mas na maioria das vezes ele pergunta um órgão ou outro. De vez em quando ele faz isso. Isso não é tão importante, mas às vezes ele faz. Então, às vezes ele pergunta, do coração não, do estômago. Do estômago, ele vai drenar para onde? Se você observar, a região aqui é do ducto torácico, então você já tem uma noção, sabe? Tipo, ele vai drenar, no fim das contas, para o ducto torácico ou ângulo venoso esquerdo. Aí você já consegue acertar parte da questão, sabe? Ajuda bastante saber isso. Tá. Aí eu fiquei falando, blá, 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 falei um monte de coisa, um monte de coisa, tá. E daí? E a prática? O que é que vocês realmente precisam saber para a prática? Que a aula, basicamente, é para isso, né? Então, beleza. Eu peguei essa imagem, que é um boneco muito parecido que tem na vida real, e o que vocês precisam saber é linfonodo inguinal superficial esquerdo. Nem direito, esquerdo. Provavelmente vai ser esquerdo, que o boneco só tem no lado esquerdo aqui. Do lado direito não tem nada. Então, é isso que vocês precisam saber para a felicidade de vocês. Não precisa saber mais nada em relação a isso para a prática, basicamente. É muito difícil eu colocar outra coisa para vocês. Aqui eu botei outra imagem do linfonodo inguinal superficial, só que dessa vez, esse aqui é o direito, linfonodo inguinal superficial direito, da perna direita. Então, eu coloquei para vocês porque essa imagem está bem ruim, mas se vocês observarem, vocês viram uma bolinha diferente nessa parte aqui da coxa, vi uma coisa no formato de feijão, linfonodo inguinal superficial. Ah, mas existe um linfonodo inguinal existe um linfonodo inguinal profundo. Vocês não vão conseguir ver que o superficial aqui já está escondido. Então, é bem difícil enxergar o profundo, sabe? E é isso é tudo, pessoal. E até a próxima. Ah, foi ótimo, né? Aí, essa é a última aula, né? Tipo, Da a gente. despedida da gente, né? Ai. Mas aí fica, tipo, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar com a gente, não tem problema. Pode Tipo, mandar. Eu vou até mandar para vocês no grupo também. Peraí, deixa eu parar logo. Ah, não, peraí, tem uma dúvida aqui. alguém tem.
Eu vou mandar até algumas indicações de livro para vocês darem uma olhada um pouco sobre essas imagens, que até me perguntaram, eu vou mandar lá no grupo. Pode falar, Mari, se quiser, pode até abrir o microfone, se for melhor. Ô, Eduardo, tu Oi. falou aí do ligamento inguinal superficial esquerdo pra caramba, mas tu falou muito dele, basicamente, por causa da prática, ou ele tem alguma importância, assim, tipo, prática médica? Não Não, por prática, causa da prática. só Por por causa causa da da prática. prática. É. Para a prática médica, eu acredito que todos os linfonodos, no geral, são muito importantes, que, assim, depende da doença, né? Tipo, se um câncer de mama, os linfonodos dessa região da mama vai ser mais importante, mas não tem um linfonodo que é mais É, no fácil ter câncer, não existe. No quarto Oi? período a gente tem uma aula de como de palpação dos linfonodos superficiais. Então, tipo, a gente vai saber o nome de cada um, como palpar, a maneira certa. Então, tipo, para anatomia é só esse, porque é o que é possível visualizar, mas tipo, depois quando vocês estiverem entrando mais no clínico, aí vocês vão poder palpar e conhecer melhor. Entendi. Interessante, bom Aí, saber. é que no livrinho aquele livrinho azul, tem uma parte enorme de sistema linfático, linfonodos e tal. Na teórica, ele cobra esses detalhes mais. É tipo assim, o meu faz um tempinho já, né? Mas se eu não me engano, uma vez ele cobrou o sistema linfático do reto até indo lá até do torácico. Mas Nossa. assim, tipo assim, é Meu uma Deus. coisa que é meio na sorte, sabe? Ah, Mas, por exemplo, é como o Eduardo falou, se você sabe pra cima, tudo é igual, é a mesma sequência. Então, quem colocou aquela sequência ali de cima, por mais que não soubesse os lá de baixo, né? Quem colocou aquela sequência pra cima, ele deu meio ponto. Então, tipo, já é alguma coisa, né? entendi. Uhum. Aí, Era- assim, a dica é decore aquela parte mais de cima, assim, quando chega já no final, que daí tudo vai ser igual, né? O que ele perguntar, pelo menos você vai garantir um 0,1, 0,2. Entendi. E aí faz diferença, né? Pode É tipo faz isso. Por isso diferença. também que eu falei bastante sobre essa vascularização, essa drenagem do ducto torácico e tudo mais. Eu falei bastante disso porque foi o que para mim cobrou, sabe? E eu acho que ele cobrou pouquíssimo. Uhum. Isso e também bastante essa parte do. Cadê aqui? Eu vou ver se eu mostro a vocês. E essa questão da parte tributária. Ele cobrou uma questão inteira só disso. Tipo, valia acho que um ponto na prova, sabe? Entendi. Ele cobrou, tipo, um ponto praticamente dado, porque isso é super fácil. Eu vou colocar aqui de novo para vocês, só para vocês lembrarem o que é, porque eu falei assim. Que é. Dá para ver a tela? Agora deu. Beleza. Então, isso Tá aqui é dando. muito importante, saber de onde vem, tipo, ele vai perguntar, sei lá, esse linfonodo aqui, ele está responsável por qual região, então você tem que saber que essa região convexa recebe de todas essas outras regiões, porque aqui tem a seta bonitinho, mostrando o caminho, mas na vida real e nos esquemas que ele bota não tem, só tem uma ligação, e você não sabe. Às vezes o linfonodo está ao contrário, pro lado oposto, aí você acha, tá descendo, tá subindo, então vai ter isso, e não é, entendeu? Entendi. É tipo isso. Obrigada, gente. E fora isso, o Jaciel, ele é bem coerente, assim, nas questões dele, sabe? Tipo, ele é bem justo, é realmente o que ele fala na sala dele. Então, a gente tá falando aqui coisas que a gente tem como experiência das aulas que a gente teve com ele, né? E, assim, quando tiverem as aulas de vocês, tipo, vê o que ele tá dando ênfase, vê o que ele tá falando mais, que é provavelmente isso que vai cair na prova, entendeu? Tipo, você É tipo sabe, isso. você aprende tudo, né? Mas você percebe que ele sempre dá ênfase em alguma coisa. E aí você vai tentando ver o que ele pode cobrar na prova. É Tá isso, bom. não tem mistério. Obrigada. Sim, é isso. Mais alguma pergunta, gente? Acho que não tem mais, né? Eu vou parar a gravação aqui. Pronto.